Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tanto de cadeias abertas quanto de cadeias fechadas. Eu devo lembrar para vocês que é a continuação do nosso assunto de funções orgânicas. Nós estudamos até agora até a classificação dos hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, que são de cadeias abertas, e os ciclenos e aromáticos de cadeia fechada, né? Bem, a nomenclatura é um assunto bastante importante porque vocês vão ver como se forma o nome das substâncias que vocês veem no rótulo por aí. E com certeza é assunto para o Enem. Pode estudar e se preparar. Então nós vamos começar vendo a forma de fazer a nomenclatura, e a partir dessa fórmula aí a gente vai utilizá-la não só para os hidrocarbonetos como para as outras funções, todas elas, assunto bastante importante para o Enem. Então vejamos bem, a primeira coisa que nós devemos saber é como é formado os nomes. Todos os nomes são formados por partes. Nós temos aí prefixos, mais infixos e mais sufixos. Nós vemos isso na química utilizando as atividades da química, os códigos da química. Então, por exemplo, a substância metano, que é um gás que só apresenta um carbono, um gás bastante volátil e também altamente inflamável. Veja, MET é um prefixo, AN é um infixo e O exatamente o sufixo. E de onde é que vem isso? Aí sim, aí nós vamos olhar isso. Está tudo dentro da substância, tá certo? Vejamos bem, os prefixos eles são escolhidos de acordo com a quantidade de carbono da substância que você está analisando. No caso lá a gente tinha um prefixo MET, porque aquela substância só tem um carbono. Mas nós vamos estudar alguns prefixos para você compreender melhor isso. Veja aqui, eu estou dizendo que nós vamos estudar os 10 primeiros prefixos, mas existem vários prefixos, 1000 e tal, porque existem substâncias grandes, tipo a vitamina A, ela tem 1000 carbonos, olha só. Mas para todas as substâncias existem os seus prefixos. Nós vamos começar com 10 para facilitar a compreensão e depois a gente vai aumentando, tá bom? Veja aí, olha só. Aqui eu mostro para você que é o seguinte: cada substância você vai observar, isso onde você estiver fazendo, eu vou citar vários exemplos para vocês, a quantidade de carbonos. Então nesse quadro aqui eu mostro para vocês aqui os prefixos e nessa outra coluna a quantidade de carbono. Então, quando eu tenho um carbono, eu vou utilizar o prefixo met, que é o caso lá do metano que eu estava falando, tá? 2 carbonos et, tá? 3 carbonos prop, e assim vai, e 10 carbonos dec. Isso são só prefixo. É aquela primeira partezinha do nome. Então, você já sabe que a primeira parte do nome, os prefixos, nascem, surgem da quantidade de carbono. Bacana isso, né? Compreenderam direitinho? Então vamos lá. E os infixos? Aqui, mostro para você bem direitinho nesse quadro aqui. Não sei se você está vendo direitinho aí, mas nessa parte aqui de cima, aqui, eu estou mostrando exatamente. Deixa eu ver se clareia mais aqui. Mas aqui nessa coluna eu tenho os infixos aqui, esses 4 primeiros para as cadeias abertas e esses 2 para as cadeias fechadas. Então, quando eu tenho alcano, se lembra de alcano, que vocês estudaram no último assunto, eu uso o infixo AN. Quando eu tenho alcenos, é N. Olha, isso aqui não é M, viu? É EN. Houve um erro de digitação, mas a gente vai corrigir isso aí, tá bom? Bem, e aí
a gente pode voltar a tela aqui para a gente melhor compreender. Quando você tem alcenos, você tem infixo EN, N de não. Quando você tem alcinos, IN, e quando você tem alcadienos, ADIEN. Quando tem cicloalcanos, cadeias fechadas, usa o mesmo, tá? Só que a gente vai utilizar aqui um pré-prefixo, digamos assim, que o ciclo usamos toda vez que tem uma cadeia fechada, tá certo? Se ela tiver só ligação simples, for de origem alcânica, então você vai dizer assim, ó, AN como infixo. Se tiver uma ligação dupla, IN, tá certo? Vamos mostrar aqui para vocês um exemplo, só para a gente compreender. Os sufixos dependem de cada função. Então, aí os hidrocarbonetos a gente tem como sufixo O, que é a última parte do nome. Para as outras funções, álcool, você vai ter AL, OL, OL. Para aldeído, você vai ter AL, e assim vai. Mas, por enquanto, o hidrocarboneto. Por exemplo, metano. Metano é uma substância que é formada por met, que é um prefixo de um carbono, AN, porque é um alcano, tá? E O, porque é uma substância hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto vai terminar em O. Etano, et, aí você se lembra lá da tabela que eu mostrei ainda há pouco, né? Se quiser, você pode voltar lá. Et, ó, vamos voltar lá. Ó, et tem 2 carbonos, tá certo? Então, por que a substância vai se chamar etano? Porque tem 2 carbonos. E a N, porque é um alcano. O, porque é hidrocarboneto. Mesma coisa com ciclohexano. Ó, ciclo, porque é cadeia fechada. Hex, aí vamos voltar lá para a gente ver o que é um hex. Hex é porque tem 6 carbonos, prefixo hex, tá bom? Agora, aí vem a N, porque ele é uma substância de cadeia fechada com ano. Aliás, é uma substância de cadeia aberta que tem prefixo ano, só tem uma ligação simples. E aí, se você usou o ciclo antes, é porque a cadeia é fechada. X, porque tem 6 carbonos. AN, porque só tem ligação simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Não é bom isso? Bem, então na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês para vocês compreenderem, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.